Honras de recepção ao comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. Honras de recepção ao ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro. Honras de recepção ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Sejam todos bem-vindos à TKMS Estaleiro Brasil Sul. Hoje, a Marinha do Brasil, a Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis e a Ingeprom celebram com toda a sociedade brasileira o lançamento da fragata Cunha Moreira, a F-202, terceira fragata da classe Tamandaré. Nesta cerimônia, representando os meios navais da Marinha do Brasil, contamos com o navio de desembarque de carros de combate Almirante Saboia, atracado na delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, com a fragata Jerônimo de Albuquerque, que se encontra docada neste estaleiro, e com os meios operativos do Corpo de Fuzileiros Navais. A fragata Cunha Moreira homenageia Luiz da Cunha Moreira, o Visconde de Cabo Frio. Nascido em Salvador, na Bahia, ele foi o primeiro brasileiro nato a exercer o cargo de ministro da Marinha do Brasil Independente. Ele foi um dos responsáveis pela formação da primeira esquadra do Brasil e fundamental para o processo de consolidação da independência política brasileira. Exibiremos agora um vídeo institucional sobre a construção da fragata Cunha Moreira e sobre a importância da evolução do programa Fragatas Classe Tamandaré. O mar sempre foi desafiador para aqueles que ousaram ir além. Mas é justamente a superação destes desafios que promove o crescimento das nações. No Brasil, tecnologia, engenharia e conhecimento se unem para construir o futuro da defesa nacional. Conduzido pela Águas Azuis e Marinha do Brasil, em parceria estratégica com TKMS, Embraer e ATEC, o programa Fragatas Classe Tamandaré avança em ritmo acelerado. Depois da incorporação da fragata Tamandaré à esquadra brasileira e do lançamento ao mar da fragata Jerônimo de Albuquerque, alcançamos agora mais um importante marco: o lançamento da fragata Cunha Moreira, a terceira embarcação da classe. Construída na TKMS Estaleiro Brasil Sul, em Itajaí, Santa Catarina, a Cunha Moreira nasce com processos inovadores e metodologia digital inéditos na América do Sul. Baseada na plataforma MECO A100 da TKMS, as fragatas classe Tamandaré reúnem robustez, flexibilidade operacional e alta capacidade de resposta. Com mísseis antiaéreos e antinavio, torpedos e canhões de alta precisão. Esses navios estão preparados para atuar nos mais diversos cenários de missão. O programa mobiliza cerca de 1.000 empresas brasileiras e gera milhares de empregos, promovendo a transferência de tecnologia e o fortalecimento de toda a cadeia naval do país. Nossas fragatas representam mais do que um navio, é a soberania e o futuro da defesa naval brasileira. Fragatas Classe Tamandaré, um novo futuro sobre as águas. Palavras do CEO da Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis, Fernando Queiroz. Senhoras e senhores, tenho que confessar que estou emocionado por estar aqui. Por trás deste terno, da posição que eu exerço, está uma pessoa, um ser humano que tem sentimentos, responsabilidades e emoções a cumprir. Exatamente por isso, permita-me iniciar de uma forma diferente e compartilhar uma breve história, uma vez que as qualidades técnicas desta fragata já foram mencionadas em muitas outras oportunidades e serão testemunhadas aqui. A história real de um menino que cresceu admirando os navios da Marinha do Brasil e sonhando em um dia servir ao seu país vestindo a farda branca.
A vida, entretanto, escolheu outro caminho. Ele não ingressou na Marinha, como havia sonhado, devido sua baixa acuidade visual. Tornou-se engenheiro, construiu uma trajetória profissional na Embraer e, anos depois, teve a oportunidade de contribuir para um dos maiores programas estratégicos da história recente da defesa brasileira. E aqui eu estou, de barco de brinquedo, famoso Revel, muitos vão se lembrar, em plástico, ao mais moderno e inovador projeto naval desenvolvido no país. Hoje percebo que essa história replica em outros casos, porque este programa nunca foi apenas sobre um sonho individual. Nunca foi apenas sobre navios, nunca foi apenas sobre aço, sistemas de combate, sensores ou tecnologia. Esse programa é, acima de tudo, sobre pessoas, sobre famílias, sobre oportunidades, sobre sonhos que voltaram a ser possíveis. Ao longo destes anos, tive o privilégio de conhecer histórias extraordinárias. Histórias como a do Alexandro, engenheiro brasileiro, que precisou deixar o país em busca de oportunidades profissionais no exterior e que hoje retornou para perto da sua família para contribuir com um projeto estratégico nacional. Histórias como a do Francisco, que encontrou aqui o emprego digno, trouxe sua família do Nordeste, conquistou estabilidade, construiu o seu lar e hoje seus filhos estudam acreditando em um futuro melhor. Histórias como a Eduarda, engenheira altamente qualificada, que durante anos trabalhou em atividades que não exigiam o seu potencial e que agora exerce plenamente sua profissão, ajudando a construir capacidades estratégicas do Brasil. Mas a verdade é que Fernando, Alexandro, Francisco e Eduarda representam milhares de outras histórias. Representam João, José, Maria, Luiz, Inácio. Representam Cláudia, Miriam, Rui. Representam Geraldo, Marcos, Edgar. Representam a Melissa, Marcela, Paulo, Ednei, Denise, Juliane, Margarete, Paula e tantos outros. E tantos outros brasileiros que talvez nunca tenham seus nomes mencionados em uma cerimônia como esta, mas que são os verdadeiros protagonistas deste programa. Cada emprego gerado representa muito mais do que uma vaga ocupada. Representa uma família que encontra segurança, representa uma criança que permanece na escola, representa um jovem que ingressa em uma universidade, representa uma casa construída, representa uma mesa com alimento, dignidade, esperança, representa futuro. Por isso, projetos estratégicos como o Programa Fragatas Classe Tamandaré também possuem significado que vai muito além da defesa. Eles representam soberania nacional, desenvolvem tecnologia, capacitam trabalhadores, formam engenheiros, movimentam centenas de empresas brasileiras, impulsionam a inovação, aumentam a capacidade da indústria nacional, e essa competitividade só se consolida plenamente quando esses programas alcançam escala, maturidade, tecnologia e inserção internacional. Transforma investimentos públicos, inicialmente em capacidade industrial, permanente para o país. Exatamente esse é o caminho que já foi trilhado pelo KC-390 da Embraer, uma aeronave comercializada e operada por vários países, que demonstra como programas estratégicos de alta complexidade podem evoluir de projetos nacionais para plataformas individuais globais. Falo da experiência própria, pois fui o executivo responsável por vendas do KC-390 em seu início de comercialização. Ao ter sucesso nas vendas da Fragata Tamandaré, recebi um honroso convite para vir transformar o sonho em realidade, executando o contrato do primeiro lote. E é o que estamos fazendo. E iniciando aqui, quem sabe, a mesma trajetória de sucesso nacional e internacional. A trajetória do KC-390 evidencia que, para além da defesa nacional, do desenvolvimento industrial, da projeção internacional, esses programas também geram efeitos concretos para a sociedade brasileira, como a geração de empregos qualificados, desenvolvimento tecnológico e fortalecimento de toda a indústria nacional. Mas também ajudam a construir uma sociedade mais justa através do trabalho, porque não existe instrumento de transformação social mais poderoso do que o emprego digno.
Não existe política mais sustentável do que aquela que permite às famílias prosperarem pelo fruto do seu próprio trabalho. Não existe legado maior do que oferecer aos filhos oportunidades que seus pais muitas vezes não tiveram. A fragata Cunha Moreira protegerá a soberania do Brasil pelos próximos 40 anos. Mas milhares de famílias brasileiras já estão sendo protegidas hoje pelo emprego, pela renda, pela esperança que este programa ajudou a construir. Porque a verdadeira grandeza de um projeto estratégico não está apenas no navio que vemos diante de nós, está nas oportunidades que ele cria, no conhecimento que ele desenvolve e nos trabalhadores que qualifica. Está nas famílias que prosperam e nos filhos que passam a sonhar mais altos. Senhor Presidente, quando olharmos para esta fragata e mais uma, todas navegando pelos mares do Brasil, veremos um símbolo de nossa soberania. Veremos pais e mães que encontram um emprego digno. Veremos jovens que puderam continuar estudando. Veremos famílias que conquistaram segurança, estabilidade e segurança. Porque a verdadeira riqueza de uma nação não está apenas nos bens que ela produz, está nas oportunidades que ela cria, está nos sonhos que ela pode realizar, está na capacidade de transformar esforço em dignidade, conhecimento em prosperidade. E talvez este seja o maior legado que este programa e que deve perdurar em suas novas encomendas e novos lotes de navios que aguardamos a contratação ansiosamente. Não apenas as fragatas que defenderão o Brasil nas próximas décadas, mas as vidas que ajudou a transformar, as famílias que ajudou a fortalecer. Que as futuras gerações de brasileiros que poderão sonhar mais alto, graças à oportunidade criada hoje e mantida para o futuro. Muito obrigado, viva a Marinha, viva a Base Industrial de Defesa, viva os trabalhadores brasileiros e viva o Brasil. Palavras do CEO da TKMS Brasil, Paulo Alvarenga. Primeiro, é com enorme alegria e uma imensa honra que recebo todos aqui na casa da TKMS no Brasil, o Estaleiro Brasil Sul, para mais um marco do programa Fragatas Classe Tamandaré. Com a incorporação da fragata Tamandaré no início deste ano, a proximidade dos testes de mar da fragata Jerônimo de Albuquerque e agora o lançamento da fragata Cunha Moreira, nós estamos testemunhando a combinação perfeita entre a qualidade, o planejamento e a pontualidade alemãs com a diversidade, a criatividade e a resiliência brasileira, resultando em avanço contínuo e consistente. Mas esse programa ele ganha ainda mais relevância quando nós observamos o cenário internacional em que estamos inseridos, um contexto de ordem global cada vez mais imprevisível e que resulta na necessidade pragmática de reposicionar a defesa no centro das estratégias nacionais. A diplomacia vai continuar sendo o caminho preferido para a construção da paz. Mas a história recente demonstra que soberania também exige preparação, capacidade de dissuasão e autonomia tecnológica. A inação tem o seu custo e pode nos reduzir à impotência. Por isso, podemos afirmar com convicção que o nosso programa Fragatas Tamandaré se tornou um ícone de desenvolvimento e de autonomia tecnológica para o Brasil. Os 23 mil empregos que são gerados ao longo de toda a cadeia produtiva brasileira são apenas uma amostra do efeito socioeconômico multiplicador desse programa. O que nós construímos aqui foi um ecossistema industrial capaz de proporcionar autonomia e resiliência ao Brasil. E é justamente por isso que a continuidade do PFCT é tão, mas tão importante. O setor de defesa exige planejamento de longo prazo e investimentos continuados, condições difíceis de sustentar em ambientes marcados por falta de previsibilidade. Capacidades industriais estratégicas não podem ser construídas de forma intermitente. Elas exigem previsibilidade e continuidade dos investimentos, pelo menos até que se atinja maturidade para atingir o mercado de exportação. A descontinuidade coloca em risco não apenas os empregos, mas especialmente a preservação dos conhecimentos críticos, das capacidades avançadas de engenharia e de todo o ecossistema industrial,
que foi cuidadosamente construído ao longo deste programa. A continuidade do programa Fragatas Classe Tamandaré é, portanto, fundamental para a nossa soberania e para o desenvolvimento do Brasil. Esse compromisso já foi reafirmado no mais nível diplomático por meio do diálogo bilateral entre o Brasil e a Alemanha, reforçando a parceria estratégica entre os nossos países e a visão compartilhada de ampliar a cooperação na área de defesa. Agora é o momento de transformar esse compromisso em ação concreta. Trata-se de transformar a defesa em vetor de desenvolvimento do nosso país. A nossa visão e o nosso compromisso aqui são inequívocos. Transformar a TKMS Brasil num ativo de projeção global, capaz de exportar influência por meio de navios de defesa, assegurando tecnologia para o Brasil, produtividade para a indústria, empregos qualificados para a sociedade e reconhecimento para a nossa nação. Senhor presidente, aqui nesse estaleiro, o que nós fizemos foi transformar engenharia em soberania. Aqui nós transformamos aço em poder. Essa conquista foi construída ao longo dos últimos anos com muita cooperação, muita visão estratégica. Isso mostra que juntos, nós aqui todos reunidos, governo, indústria, forças armadas, nós conseguimos fazer com que o Brasil ingressasse num restrito grupo. Poucas nações no mundo são capazes de construir meios navais de defesa com elevado conteúdo tecnológico, justamente num momento global extremamente importante. Por isso, a perspectiva do segundo lote de fragatas representa uma oportunidade única para consolidar todo esse ecossistema industrial de uma maneira sustentável e transformar o Brasil num polo exportador de tecnologia, de influência e de poder. Em nome do Brasil, nós não temos o direito de desperdiçá-la. Ela precisa ser concretizada agora. Senhoras e senhores, juntamente com a Marinha do Brasil, a Ingeprom e os nossos parceiros, o que nós estamos construindo aqui vai além de navios de defesa. Nós estamos construindo um legado industrial, consolidando as bases para o futuro de uma indústria brasileira exportadora de alta tecnologia. A todas as equipes envolvidas no projeto, minha mais sincera e profunda gratidão pela incansável dedicação, competência, comprometimento e paixão. Que a fragata Cunha Moreira navegue com propósito e distinção sob a bandeira brasileira, protegendo os interesses do Brasil além das suas fronteiras marítimas. O nosso sonho, ele é grande. O nosso sonho é o futuro do Brasil. Muito obrigado a todos e avante Tamandaré. Batismo da fragata Cunha Moreira. O comandante da Marinha convida o presidente da República e a madrinha da fragata Cunha Moreira, senhora Marcela Olsen, para se dirigirem ao local do batismo. A fragata Cunha Moreira começou a ser construída em 13 de novembro de 2024, com o corte da primeira chapa de aço. Em junho de 2025, foi realizada a cerimônia de batimento de quilha, onde começaram a ser unidos os blocos do navio. Agora, a embarcação está passando pela finalização de processos necessários para o lançamento ao mar, que deve ocorrer no mês que vem. É na cerimônia de lançamento que o navio é batizado e recebe o nome oficial. Acredita-se que a tradição de batizar a embarcação com a quebra da garrafa de champanhe no casco é uma forma de trazer boa sorte ao navio e à sua tripulação. A partir do batismo, a fragata Cunha Moreira está pronta para ser levada ao mar. Senhoras e senhores, neste momento, a fragata Cunha Moreira será batizada pela madrinha, senhora Marcela Olsen. Batizo a fragata Cunha Moreira, rogando a Deus que abençoe este navio e todos os marinheiros que aqui navegarem. A fragata Cunha Moreira é o terceiro navio do primeiro lote de 4 fragatas da classe Tamandaré, construídas neste estaleiro. A primeira da classe, a F-200 Fragata Tamandaré, já foi incorporada à Marinha do Brasil. A segunda fragata, a F-201 Jerônimo de Albuquerque, foi lançada em agosto de 2025 e a previsão é de que ela seja incorporada à Armada no primeiro semestre do ano que vem.
A 4ª fragata do primeiro lote F-203 Marise Barros começou a ser construída em janeiro de 2026. A previsão é de que a cerimônia de batismo e batimento de quilha seja realizada ainda no 2º semestre deste ano. A Marinha do Brasil se prepara agora para a próxima etapa deste projeto tão importante para a defesa naval brasileira. Em abril de 2026, foi assinado um memorando de entendimento para viabilizar a construção no Brasil de um novo lote com mais 4 fragatas da classe Tamandaré. O documento foi celebrado entre a União Federal, representada pelo Ministério da Defesa, a TKMS, a Embraer e a ATEC, empresas garantidoras da Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis. Este memorando de entendimento visa promover a recomposição do núcleo do poder naval brasileiro. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos as palavras da madrinha da fragata Cunha Moreira, senhora Marcela Olsen. Senhoras e senhores, bom dia. O Brasil mantém uma relação profunda e inseparável com o mar. Nossas águas abrigam recursos, biodiversidade e muitas oportunidades que sustentam o desenvolvimento do país. Compreender que o mar é o primeiro patrimônio do Brasil constitui condição determinante para o progresso e bem-estar do povo brasileiro. Aspectos esses que reforçam a necessidade de segurança. Não há prosperidade duradoura sem proteção. Cuidar do mar é dar futuro para a nossa gente. E para cumprir essa tarefa, torna-se imprescindível uma marinha forte, preparada e bem equipada. O programa de construção das fragatas classe Tamandaré representa uma decisão de Estado voltada a renovar a esquadra e dotar a marinha de navios modernos, capazes de ampliar sua capacidade de atuação e de responder aos desafios. O lançamento da fragata Cunha Moreira, terceiro navio do programa, é, portanto, um passo importante nesse processo e simboliza a continuidade de um projeto essencial para a Força Naval e para o país. Ademais do mero processo construtivo, esse programa mobiliza conhecimento, desenvolve tecnologia, gera empregos e renda, capacita profissionais e fortalece a indústria nacional. Por isso, registro meu reconhecimento a todos que contribuíram para que este momento se tornasse realidade. Em especial, aos representantes da Força de Trabalho do Estaleiro Brasil Sul, aqui presentes. São vocês que, com competência e dedicação, transformam planos em ação, aço em navios e trabalho em defesa. O batismo de um navio é um rito de relevante significado na vida marinheira, momento em que a fragata Cunha Moreira passa a ter alma. Madrinha, sei que esse gesto traz consigo uma responsabilidade particular. Cria um vínculo que transcende o cerimonial, trata de afeto, cuidado e permanente apoio. Ao comandante, capitão de fragata Paulo Sérgio, e a tripulação da minha Cunha Moreira, rogo que zelem por este navio, confiando que ele também os protegerá e os conduzirá em segurança mares afora. Marinheiro é um ser de luz, e ao dirigir essas palavras aos que estarão a bordo, faço também uma reverência às suas famílias, que conhecem de perto a grandeza e os sacrifícios da vida no mar. Falo como quem, há 37 anos, navega ao lado de um devotato marinheiro e aprendeu que por trás de cada partida há um apoio silencioso e em cada regresso um porto seguro para onde sempre se deseja voltar. Com profundo reconhecimento, agradeço ao senhor ministro da Defesa, José Múcio, o convite para ser madrinha do mais belo navio da Marinha. Razão de grande honra e alegria que compartilho com amigos e familiares. Motivo de distinção
ressalto a presença do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que demonstra sensibilidade e relevância atribuída ao setor de defesa, à indústria naval e, em particular, à geração de emprego e renda, condição de dignidade da pessoa humana. Por fim, gostaria de oferecer a Cunha Moreira um quadro pintado por mim, não apenas como lembrança desta cerimônia, mas também como expressão do carinho com quem assume este vínculo. Que ele siga com o navio como sinal dos meus votos de boa sorte. Rogo para que a Cunha Moreira tenha vida longa, encontre sempre proteção no mar e retorno seguro ao porto, às suas casas e às suas famílias. Boas águas, muito obrigada. Palavras do comandante da Marinha. O mar constitui patrimônio inestimável. Por rotas marítimas, transitam 97% do volume de mercadorias importadas e exportadas, representando 80% do valor do comércio exterior brasileiro. Fluxos essenciais que sustentam premências da sociedade. Ademais, denotam-se inequívocas riquezas, terras raras, indispensáveis à tecnologia moderna, reservas de combustíveis que correspondem a 95% do petróleo e 70% do gás natural extraídos no país, além de 45% da produção nacional de pescado e expressivo potencial de geração de energia eólica offshore. O crescimento econômico do Brasil converge inevitavelmente para o uso progressivo e sustentável do mar. Aumento da frota mercante, expansão de infraestrutura marítima e portuária, associados ao imperativo de mão de obra qualificada, evidenciam desafios estruturais ao desenvolvimento de segmentos vinculados à economia azul, suscitando responsabilidades inerentes à Marinha. A geografia brasileira, privilegiada por extensa faixa litorânea, requer atenção dedicada. Enquanto cordilheiras e biomas inóspitos impõem severas restrições ao avanço de contingentes terrestres, a fronteira marítima revela-se principal eixo de ameaça e a esquadra instrumento eficaz à dissuasão. Ameaças consubstanciadas em impedimentos a injunções econômicas por meio de bloqueios navais, interrupção à conectividade digital assegurada por cabos submarinos, pesquisas científicas e exploração não autorizadas de recursos vivos e não vivos, abordagens de navios mercantes à revelia do direito internacional e contundentes ações de projeção de força voltadas à neutralização de objetivos militares. O poder naval, pilar à proteção de recursos, fluxos logísticos e instrumento de tempestiva resposta do Estado, adquire centralidade ao se analisar disputas atuais na conjuntura internacional e crescentes inclinações de atores soberanos em mobilizar vetores navais visando a intimidar nações. A dinâmica consagrada entre couraça e canhão, recorrente em períodos de tensão e de crise, é reinterpretada por meio do investimento em produtos de defesa e desenvolvimento de indústrias ao custo de anos de pesquisa e superação de complexos desafios tecnológicos. Sob égide de tal concepção, o programa Fragatas Classe Tamandaré descortina-se desígnio estratégico de Estado de singular envergadura, vocacionado à ampliação de capacidades multidomínio da força de superfície. Meios modernos e versáteis afiguram-se aptos a operar em ambientes voláteis e complexos, características intrínsecas aos conflitos contemporâneos. O lançamento da fragata Cunha Moreira, terceiro navio da classe, não circunscreve a etapa formal do programa. Representa consolidação da disposição nacional em construir meios eficientes a serem empregados em áreas marítimas de interesse. Cumpre salientar que o programa extrapola marco fabril de construção de navios, traduz-se em desenvolvimento e domínio de tecnologias críticas, fortalecimento da base industrial de defesa,
geração de empregos e capacitação de mão de obra altamente qualificada. Nesse contexto, a concretização das entregas decorrentes da parceria entre Marinha do Brasil e Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis, integração entre ThyssenKrupp Marine Systems, Embraer Defesa e Segurança e ATEC, evidencia que investimentos em defesa se revertem em benefícios tangíveis à sociedade sob múltiplos prismas. Por dever de justiça, outro sim, é momento de honrar aqueles civis e militares que, com competência técnica e dedicação, somaram energia e esforços ao processo de transformar ideia em conveses de aço. No berço da construção de escoltas, reafirma-se a inteira disposição do Estado na continuidade do programa, substantivada por assinatura tempestiva de memorando de entendimento para a construção de 4 fragatas adicionais. Digno e oportuno de menção, evoco a memória do ilustre chefe naval Luiz da Cunha Moreira, portador de legado atemporal, testado em batalha. Intrépido, desembarcou e lutou com bravura em terras estrangeiras. Combatente nas guerras de independência, foi alicerce à criação da Marinha do Brasil. Valores de coragem, honra, tenacidade e patriotismo são exemplos perpétuos de características que constituem a essência e o ethos do marinheiro. Ao comandante da fragata Cunha Moreira, capitão de fragata Paulo Sérgio da Silva Freitas e a sua tripulação, rogo pleno êxito na etapa de testes operacionais e na evolução do adestramento. Que a temperança proveniente do insigne nome que carregam no costado seja fonte de inspiração na singradura a percorrer. Com distinção, dirijo-me à senhora Marcela Olsen, madrinha da fragata Cunha Moreira. A Força Naval expressa profunda gratidão e reconhecimento ao gentil gesto de batizar esta belonave. Inicia-se ligação de proteção, com origem que remonta à tradição naval, carregada de simbolismo e que garante ao navio boa sorte. Impende registrar presença do senhor Ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro, que enobrece singular cerimônia e reforça compromisso com o contínuo avigoramento da Força Naval, dotando-a de meios imprescindíveis à obtenção e manutenção da prontidão requerida em cumprimento de missão constitucional. Engalana a presente solenidade o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O reconhecimento e gratidão da Força Naval por conferir excepcional relevo à ocasião. Participação que traduz em instância decisória da República a legitimação da imperiosa necessidade de preservação da soberania e expressiva contribuição dos programas estratégicos da Marinha para a autonomia tecnológica, geração intensiva de emprego de qualidade, renda, prosperidade e desenvolvimento sustentável do país. Por derradeiro, reitero que o lançamento de um navio de guerra representa entrega de ativo estratégico à sociedade, destinado à proteção dos interesses de nação vocacionada ao mar. Que saibam os brasileiros que seus compatriotas, homens e mulheres do mar, continuarão a guarnecer seus navios com honra, disciplina e coragem, prontos a defender os interesses do Brasil. Tudo pela pátria e pela invicta Marinha de Tamandaré. Obrigado. Marcos Sampaio Olsen, almirante de esquadra, comandante da Marinha.
palavras do ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro. Mas esse é um momento muito importante para a defesa do Brasil e para o seu governo, presidente. Nunca ninguém investiu tanto na defesa do Brasil do que o senhor. Por mais que eu reclame de recursos, é difícil para o presidente da República, e Miriam sabe muito bem disso, tirar 3 bilhões, uma fragata dessa, quando precisa de dinheiro para alimento, quando precisa de dinheiro para casa, quando precisa de dinheiro para educação, para saúde. Mas a defesa pertence à soberania brasileira, pertence a um país, pertence a todos, não é quem está no poder. A defesa pertence à sociedade. Por isso eu fico muito honrado de contar com a presença dos senhores, dos ministros, dos meus companheiros, dos senhores construtores, de todos que colaboraram com isso, homenagear a Marinha do Brasil, que tanto nos honra, que abre tantas as divisas, que construíram a história desse país desde o início, é a primeira das forças, e dizer aos senhores que o mais importante de tudo é que esse sonho é um sonho que nós só podemos ver materializado se nós sonharmos todos com um Brasil mais justo, um país mais honesto e um país mais decente. O presidente Kennedy disse num discurso importante, uma vez, ai dos poucos que têm se não se preocuparem com os muitos que não têm. E o senhor presidente representa os muitos que não têm. E são os muitos que não têm que vão fazer justiça nesse país, se juntando aos que têm, para que nós tenhamos uma sociedade mais fraterna, mais justa e mais amiga. Muito obrigado aos senhores pela presença. Meus amigos e minhas amigas, eu quero contar para vocês um pouco do meu aprendizado e da minha relação com as Forças Armadas. Eu, quando fui eleito presidente da República, em 2003, eu tinha que escolher um comandante da Marinha, um comandante do Exército, um comandante da Aeronáutica. Eu não conhecia nenhum sargento de nenhuma das forças. E eu fiquei me perguntando como é que eu vou fazer para escolher os meus comandantes das Forças Armadas, porque eu não queria ficar com o que estavam lá, que era do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí me veio a ideia de pedir ao pai do Aloysio Mercadante, que tinha sido durante muito tempo general do Exército, e chamei ele para conversar, mesmo sabendo que ele era um homem tido como um homem de linha dura, um homem mais conservador. Eu falei, eu vou ter que aprender com alguém que é pai de alguém que é meu amigo, pelo menos ele vai tentar dar uma orientação correta. E a orientação foi simples. Ô Lula, nós temos uma fila nas Forças Armadas. A gente fica muito tempo, espera às vezes 35 anos, 40 anos, para chegar num posto máximo. Se você respeitar a fila, você jamais terá problema com as Forças Armadas. E assim aconteceu comigo, ouçam. Eu nunca tive nenhum problema com as Forças Armadas. Mesmo quando tinha gente que me indicava alguém que não era o primeiro da fila, eu mantinha a lógica de indicar sempre o primeiro da fila. E eu, no dia 7 de setembro de 2023, é importante vocês saberem que quando eu tomei posse em 2003, as nossas Forças Armadas liberavam os soldados às 11 horas da manhã, porque não tinha dinheiro para a refeição dos soldados. É importante vocês, mais jovens, saberem disso. Em 2003, quando eu tomei posse na presidência da República, os soldados eram liberados às 11 horas, porque não tinha dinheiro para o rancho. No dia 7 de setembro, ouçam, eu fiquei decepcionado, porque o jipe que veio o general estava com o banco rasgado, o couro do banco. E eu ficava olhando aquilo, não acreditando no que eu estava vendo.
Depois veio a minha decepção com a Marinha. Eu, muito mais jovem, via na televisão aquele Barão de Tefé, aquele navio que ia para a Antártica, e era muita propaganda na televisão, o Barão de Tefé vai embarcar e não sei das quantas, vai... Eu ficava vendo aquele navio. Quando foi um belo dia, eu resolvi ir à Antártica. E lá eu tive o desprazer de conhecer o Barão de Tefé. Era um navio pequeno, acanhado, que eu fui cruzar com um cientista que estava dentro do navio. O nosso corpo não conseguiu os dois juntos passar. Tinha que deixar um passar para o outro passar, de tão apertado que era o navio. Eu voltei conversando com o almirante Moura Neto, falei: Moura, não é possível. É possível, a gente não pode dizer que tem um navio de pesquisa na Antártica, porque esse navio não é do tamanho do Brasil, cara. É preciso a gente comprar uma coisa que seja respeitosa, que dê tranquilidade ao nosso pessoal que vem trabalhar, aos nossos pesquisadores. E assim foi feito. Nós compramos um navio da Alemanha. Eu nem sei quanto custou, mas eu sei que era um navio bem maior do que aquele que a gente tem do Barão de Tefé. Mas também, quando eu tomei posse, a aeronáutica não tinha avião. O presidente da República, o avião dele chamava-se Sucatão. A nossa querida soldadora, a Marcelene, sabe o que é sucatão? Que ela conhece sucata. E nós tínhamos 2 sucatão e 2 sucatinha. O Fernando Henrique Cardoso já tinha parado de andar no sucatão, porque o motor dele caiu com o Marco Maciel fazendo uma viagem. Então o Fernando Henrique Cardoso resolveu suspender os 2 sucatão e nós ficamos com 2 sucatinha. Aí eu resolvi tomar a atitude de que não era possível um país do tamanho do Brasil ter um avião chamado sucatão. E ainda por mais 2 sucatinha. E resolvi que é preciso dar um jeito de preparar essas forças armadas, de tentar recuperar a aeronáutica. E resolvemos, todos os aviões que a aeronáutica tem, fora esses 2 KC-130, todos foram comprados no meu primeiro mandato. E de lá para cá não compraram mais. E eu agora tenho dito para todo mundo, ouço, sabe das conversas que eu tenho, de que é preciso a gente renovar a nossa frota de avião. Vocês sabem que eu fiquei 5 horas sobrevoando o aeroporto do México, em cima do aeroporto, porque o avião não tinha como esvaziar o tanque, sempre queimando gasolina, viajando com um único motor e rezando. Até que não sabia rezar, aprendeu a rezar. Também não é possível um país do tamanho do Brasil, um país que tem 16.800 quilômetros de fronteira seca, um país que tem 8.000 quilômetros de fronteira marítima, que tem 5.700.000 quilômetros de mar sob a guarda do Brasil, que ainda não sabemos sequer a quantidade, a qualidade das riquezas que nós temos no fundo do mar, que temos parte do nosso petróleo dentro da água. Não é possível que a gente não coloque a defesa como uma coisa extremamente urgente e prioritária. A gente não pode discutir defesa, sabe, apenas repondo aquilo que estragou. É preciso que a gente defina um projeto, que país a gente quer, e definir o país que a gente quer, que defesa nós precisamos para garantir esse país. Nós estamos vendo agora o mundo vivendo a maior concentração de conflitos da história da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que ter o seguinte: ninguém respeita quem não se respeita. Se nós do Brasil não nos respeitarmos, quem é que vai nos respeitar? Quem vai levar a gente muito a sério, apesar da respeitabilidade que as nossas Forças Armadas têm no mundo? Quem vai nos respeitar se a gente não se respeitar? Eu tenho dito todas as conversas que eu tenho com meus comandantes. Nós precisamos construir um projeto estratégico. E a gente vai ter
que ter dinheiro para colocar esse projeto em andamento, para que as pessoas saibam que nós não queremos briga com ninguém, não queremos invadir ninguém, não queremos guerra com ninguém, mas que nós estaremos preparados para defender os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 215 milhões de habitantes. Eu quero que vocês saibam que faz parte do meu programa de governo a questão da defesa, velho. Pela primeira vez eu vou colocar a questão da defesa nacional num programa de governo, que é para a gente poder assumir compromisso público com que tipo de defesa a gente vai querer nesse país. Porque o dado concreto, o dado concreto é que eu fui constituinte. E eu fui daqueles que votei pela não proliferação de armas nucleares. Porque tinha um compromisso de que quem tinha armas nucleares ia desativar. Alguém desativou? De lá para cá, o Paquistão se armou, a Coreia do Norte se armou, a Índia se armou, a China se armou, a Rússia e os Estados Unidos continuam fabricando cada vez mais armas nucleares. E nós, até outro dia, a nossa indústria da defesa estava praticamente quebrada. E nós precisamos, eu disse, a primeira reunião que eu fiz em 2023, quando eu tomei posse, foi com os 3 comandantes, com o vice-presidente Alckmin, o ministro Zé Múcio, o presidente do BNDES, o ministro da Ciência e Tecnologia, para discutir, sabe, uma indústria de defesa nesse país. Porque não é possível que a gente não tenha noção do nosso tamanho, que a gente não tenha noção da nossa importância na América Latina, que a gente não tenha noção que o mar, sabe, não é uma divisa entre nós e a África, o mar é o que junta nós e a África. E o que a gente pode prestar de serviço e transferência de tecnologia para esses países? Esse é o papel do Brasil. Porque eu não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu não quero constatar que eu não tenho nada, sabe? Eu tenho que me cuidar. Estava um belo dia, quando ninguém esperava, o Solano Lopes, presidente do Paraguai, invadiu logo de vez Brasil, Argentina e Uruguai. Está cheio de nego maluco no mundo. Está cheio de nego maluco no mundo. Agora mesmo o presidente americano quer tomar a Groenlândia, o Canadá vai virar estado dele, quer tomar o canal do Panamá. Onde é que nós estamos? Então eu quero que vocês saibam que isso aqui, para mim, não é um navio. Isso não é um monte de ferro com produtos tecnológicos de primeira linha. Isso é o começo de um país que vai assumir de fato e de direito o direito de ser soberano, de tomar conta do seu nariz e estar preparado. É isso que nós vamos ter que fazer daqui para frente. Portanto, é com muito orgulho, com muito orgulho, que eu venho participar desse ato de mais uma fragata brasileira. E muito oculto, querida Marcilene. Você sabe que até 20 anos atrás, mulher não podia ser soldadora. Soldadora era a profissão de homem, com direito à aposentadoria especial aos 25 anos de idade. Mulher não poderia ser torneira mecânica. Mulher não poderia ser ferramenteira. Mulher não poderia ser fresadora. Mulher não poderia ser motorista de caminhão, porque tudo era profissão de homem. E esse dia eu fui no estaleiro colocar 2 balsas no mar. E tinha lá 46 mulheres soldadoras. E qual foi a surpresa que eu ouvi do dono do estaleiro? Elas soldam com mais precisão e mais competência do que os homens, e elas produzem 25 mais do que os homens.
Sabe, essa é uma coisa extraordinária. Eu lembro quando eu fui inaugurar o estaleiro Atlântico Sul, lá em Pernambuco. Ou seja, a gente não tinha soldador, os estaleiros, sabe, contrataram o cortador de cana e formaram o soldador em 3 meses, achando que era só aquilo. Aí fizemos o navio, quando colocamos no mar, precisamos retirar o navio do mar, porque a solda não estava boa, precisamos fazer nova solda no navio. Porque a solda do navio é uma coisa especial, querida. Se você participou da solda desse navio aqui, você pode saber que você é uma soldadora especial. Pode ficar sabendo disso. Depois, particularmente, eu vou perguntar quanto é que você ganha pela essa beleza do trabalho que você faz. Porque lá no outro estaleiro, eu consegui 20% de aumento para as meninas depois disso. Ora, obviamente, elas produzem 25% a mais, por que aqui não ganha um pouco a mais? Então, é preciso valorizar a qualificação e a capacidade de trabalho que as mulheres estão impondo no mercado de trabalho. O que é triste, Marcilene, é que a mulher já aprendeu a ir para o mercado de trabalho, mas o homem não aprendeu a ir para a cozinha ajudar a mulher. Não aprendeu a ir lavar a louça, lavar banheiro, sabe, para fazer o papel das mulheres. Então eu estou feliz hoje, feliz. Cada vez, e você vai ver a minha felicidade o dia que a gente colocar o nosso submarino de propulsão nuclear no mar. Que é outra coisa que eu fiz acordo com Sarkozy, porque não é possível um país desse tamanho com tanto mar. A gente ficar desprotegido com a nossa plataforma de petróleo a 300 quilômetros fora das nossas 300 milhas. E agora vamos achar petróleo na margem equatorial. E vai ter muito petróleo, se Deus quiser. E nós precisamos de defesa. Então é o seguinte, meus queridos companheiros, trabalhadores dos estaleiros, colocar tanta gente na frente de vocês que a gente não vê vocês daqui. Mas eu sei que se não fosse vocês também não tinha esse navio aqui. Mas eu queria que vocês soubessem o seguinte, olha, se preparem, porque nós vamos viver um novo tempo nesse país. E quero que vocês saibam que além da educação, além da saúde, além da transição energética, além da inteligência artificial, a defesa faz parte das minhas prioridades para transformar esse país no verdadeiro país que ele tem que ser. Não apenas grande pela sua base territorial, não apenas grande pela sua reserva florestal, não apenas grande pelo 12% de água doce, mas grande pela qualidade da nossa defesa em defender o nosso país. Muito obrigado e boa sorte. A cerimônia está encerrada.